Agora nós vamos passar pelo momento da palavra. Quero pedir aos irmãos que possam abrir vossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo de número 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 17, a partir do versículo de número 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 13. Todos encontraram, amém? Eu vou ler e os irmãos acompanham. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram a Saul. Mas Davi ia e voltava a Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias apresentou-se os filisteus pela manhã e à tarde. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho: toma para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás os teus irmãos e ver se vão bem, e trarás notícias deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com a guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com guarda da bagagem, correu para a frente da batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos se estava bem. Estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Dizia uns aos outros: vistes aquele homem que subiu para afrontar a Israel? A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará a sua filha. A fará a casa de seu pai livre de imposto em Israel. Perguntou a Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? O povo lhe repartiu aquela palavra, dizendo assim se fará ao homem que o matar. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Teu servirá e pelejará contra ele. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderá ir a peleja com ele. Tu ainda és moço,
e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Versículo de número 28. Versículo de número 28. Versículo de número 33. Feche a sua Bíblia, vamos passar por mais uma palavra de oração. Amantíssimo Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença, meu Deus, para louvar, engrandecer o Teu nome por essa palavra, Senhor, meu Deus e Pai, na qual é a palavra do Senhor. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos mostra o que é certo, essa palavra que nos mostra o que é errado, essa palavra que nos mostra, Senhor Deus e Pai, como chegar à vida eterna. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, por ter o privilégio de ler a Tua palavra. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, por o Senhor ter deixado a Tua palavra para nós, meu Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Meu Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela presença do Teu divino Espírito Santo neste lugar. Meu Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome pelo que o Senhor já fez aqui no culto esta noite. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela presença do Teu divino Espírito Santo aqui em nosso meio. É porque é o Teu divino Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Teu divino Espírito Santo que nos consola, é o Teu divino Espírito Santo que nos fortalece, é o Teu divino Espírito Santo que nos cura, é o Teu divino Espírito Santo que age no meio da igreja, é o Teu divino Espírito Santo que age em nossas vidas, é o Teu divino Espírito Santo que age através da nossa vida. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, que através do Teu divino Espírito Santo o Senhor venha ungir minha mente, os meus lábios, o Senhor venha ungir os ouvidos, a mente e o coração de cada um que vai escutar a palavra esta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentar, dê uma linda salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, é muito bom a gente poder sentar diante da palavra do Senhor e começar a meditar naquilo que Deus quer falar conosco. E Deus, Ele falou comigo grandemente através desse texto, e eu acredito também que vai falar grandemente com você que está presente aqui hoje. Você que está nos ouvindo pela internet, preste muita atenção na palavra ministrada essa noite. E o Senhor, Ele me deu um tema para a mensagem desta noite. Tema esse que é: você é quem pensa que você é. Vou repetir o tema para você gravar esse tema. Você é quem você pensa que é. Vamos voltar, irmãos, um pouco mais alguns versículos ao início desse capítulo 17, que a Bíblia nos diz que o povo de Israel, ele saiu à batalha com os filisteus. E a Bíblia então nos relata que de um lado de um monte estava o povo de Israel e do outro os filisteus, e eles estavam preparados para sair à batalha. Então, do meio dos filisteus sai um gigante chamado Golias. Um gigante porque esse homem media aproximadamente 2,90 metros, quase 3 metros. Ele sai do meio do arraial dos filisteus e desafia, ele diz: olha, nós somos filhos de, vocês são filhos de Saul, e nós somos servos dos filisteus.
dai-me um homem para que peleje comigo, e se ele me vencer, então nós seremos vossos servos, mas se eu vencer, vocês serão nossos servos. Então a Bíblia nos diz, irmãos, que um grande pavor e temor tomou conta do povo de Israel. Eles estavam preparados para sair à batalha ou à guerra, mas quando eles viram aquele gigante, e aquele gigante lança um desafio, então o temor, o medo e o espanto tomou conta do povo de Israel. Enquanto isso, Davi ia até Saul, e ele ia até o seu pai. Davi fazia aquele movimento de ir e voltar, e ali o gigante estava desafiando o povo de Israel. E se passaram 40 dias pela manhã e à tarde, o Golias desafiando o povo de Israel, e ninguém tinha coragem de ir. E chegou um momento que o rei Saul, ele resolve apelar. Chegou um momento que o rei Saul, ele resolve ver se conseguiria alguém para batalhar e vencer aquele gigante. Ele diz: olha, quem vencer esse gigante, eu darei a minha filha como esposa, livrarei a família, os pais de impostos, e lhe darei riqueza. Mesmo Saul dizendo isso, não apareceu nenhum israelita. Mas Jessé, ele diz para Davi: olha, Davi, vai lá, leva alimentos para os seus irmãos que estão à batalha. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam à batalha. Davi chega lá, entrega para a pessoa responsável os alimentos. E ali Davi começa a ver aquele tumulto, aquela conversa. Ele diz: quem é esse incircunciso para desafiar o povo de Israel? Então Davi ouve a conversa. Ele diz: olha, o rei, ele vai dar a filha dele em casamento, vai dar riquezas, e vai livrar, vai tirar impostos da família. A família não vai precisar de pagar impostos a quem vencer esse gigante. E Davi, vendo aquilo, ele se interessou. E Eliabe, seu irmão, quando vê isso, ele fala para Davi, a Bíblia nos diz que ele se ira, ele fica nervoso e diz: o que você está fazendo aqui? Com quem deixaste as poucas ovelhas de nosso pai? Quer dizer, você não é guerreiro. Para que você quer saber desse assunto? Para que você quer saber, Davi, o que vai acontecer com quem vencer Golias, se você não é guerreiro?
Davi, ele foi criticado. Davi, ele foi rejeitado. Ninguém dava nada por Davi. Nem mesmo seu pai dava alguma coisa por ele. Davi foi rejeitado, menosprezado pelo próprio pai. Quando Samuel foi lá para ungir um rei, Jessé chamou todos os filhos, menos Davi. Jessé não deu nada por Davi. Jessé não acreditou em Davi. O próprio pai não acreditou no filho. Quando Davi foi perguntar o que estava acontecendo na batalha, Davi foi criticado pelo próprio irmão Eliadab. Eliadab criticou Davi, Eliadab não acreditou em Davi. Quando Davi esteve diante do rei Saul, o rei Saul não acreditou em Davi. Se você observar a trajetória de Davi, Davi ele foi criticado, Davi ele foi rejeitado. E as críticas, irmãos, ela causa ferida. A crítica machuca. A crítica fere. A crítica diminui. Davi foi criticado pelo pai, Davi foi criticado pelos irmãos. Davi não teve crédito com o rei Saul. Ninguém acreditava em Davi. Ninguém olhava, todas as pessoas que olhavam para Davi não davam nada por ele. Mas sabe o que fez diferença na vida de Davi? Não era o que as pessoas pensavam dele, mas era o que ele pensava dele. Eu vou repetir para você entender. O que fez diferença na vida de Davi não foi o que as pessoas pensaram dele, mas foi o que ele pensava dele. E Deus te trouxe aqui esta noite. Você que tem sido criticado, você que tem sido menosprezado, você que tem sido desprezado, isso tem causado feridas. Isso tem te machucado, isso tem te diminuído, isso tem afligido a sua alma e o seu coração. E você, em toda a sua trajetória, você foi criticado, você foi menosprezado, você foi desprezado. E as críticas te machucaram, as críticas te jogaram para baixo. Ninguém acredita em você. Ninguém dá nada por você. O seu pai não acredita em você. O seu pai não dá nada por você. Os seus irmãos não dão nada por você. A sua família não dá nada por você. Os seus amigos não dão nada por você. Assim como foi com Davi, é com você. Mas entenda uma coisa, igreja. Isso não abateu Davi. Isso não derrubou Davi. Davi, quando foi para ser ungido rei, eles não acreditaram que ele poderia ser rei. Davi, quando foi perguntar o que o rei estava oferecendo para vencer a batalha, o irmão dele não acreditou nele e criticou ele. Quando ele esteve diante do rei para vencer a batalha, o rei não acreditou nele e o menosprezou. Mas isso não influenciou Davi. Os nossos pensamentos, eles nos influenciam. Os pensamentos que nós nutrimos, que nós alimentamos, que nós passamos dia e noite pensando, eles influenciam nas nossas emoções. É só você observar qual tipo de pensamento você tem carregado, qual tipo de pensamento você tem nutrido, qual tipo de pensamento você tem alimentado. Qual tipo de pensamento que você tem alimentado? Qual tipo de pensamento você tem carregado com você dia e noite? Entenda uma coisa, igreja: tudo que somos começa com o pensamento.
Nós vamos ser aquilo que nós pensamos ser. Livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo 11. A Bíblia nos diz que Deus, ele aparece a Gideão, dizendo que era com ele. Gideão então, ele questiona a Deus, ele diz: como que o Senhor é conosco, se os midianitas têm prevalecido contra nós? Se nós estamos acuados, se o inimigo tem prevalecido contra a nossa vida? Deus diz para ele: olha, varão valoroso, vai contra os midianitas, vai nessa força, porque eu sou contigo. Os nossos pensamentos diz quem nós somos. Aquilo que nós pensamos é quem nós somos. Gideão diz: olha, Senhor, como eu posso ir como os midianitas, se a minha família é a mais pobre e se eu sou o menor da minha casa? Gideão era aquilo que ele pensava que ele era. Ele disse: a minha família é a mais pobre e eu sou o menor, como posso eu vencer os midianitas? Tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. Nós somos quem nós pensamos ser. Gideão era que ele pensava ser o menor, o mais fraco, o incapacitado, aquele que estava escondido do inimigo, que não tinha capacidade de vencer aquela batalha. Mesmo Deus dizendo com ele: vai nessa força, varão valoroso, porque eu sou contigo, mas eu não posso, eu sou o menor. Era o pensamento dele. Tudo o que somos começa com os nossos pensamentos. Mas a Bíblia nos diz que Gideão então ele resolve fazer prova com Deus. Ele pega uma lã e coloca ela do lado de fora e diz: se amanhã cedo somente essa lã estiver molhada e todo o resto seco, eu sei que o Senhor é comigo. E a Bíblia nos diz que ao amanhecer, ele pega aquela lã, e quando ele torce, ela estava encharcada, e todo ao redor estava seco. Ele diz: Senhor, eu vou fazer mais uma prova com o Senhor, não se ire comigo. Se amanhã todo ao redor estiver molhado, e apenas a lã seca, eu sei que o Senhor é comigo. E assim aconteceu, todo ao redor estava molhado, somente a lã estava seca. Então, Gideão, ele começa a mudar o pensamento dele. Ele começa a entender, se ele acreditasse em Deus, ele seria capaz de vencer os midianitas. Então ele prepara para sair à batalha. Deus olha e diz: olha, Gideão, tem muito homem com você. Aqueles que forem tímidos, medrosos, que eles se afastem. Eles não vão. Aí foi 22 mil homens. Agora ele diz: olha, nós vamos para a beira do rio. E aquele que para beber água, ele lamber a água e pegar com a mão, então você vai separar. Mas aquele que se ajoelhar, você vai colocar ele à parte. E daqueles que lamberam a água e pegaram com a mão, foram 300. Deus disse: é com esses 300 que você vai à batalha. O homem que há poucos minutos atrás, ou há poucos dias atrás, aliás, ele não estava acreditando em que podia vencer. Ele disse: eu não posso, eu sou o menor. Agora Deus coloca ele com 300 homens para batalhar contra 135 mil inimigos. E nós não vemos ele dizer que ele era o menor. Nós não vemos ele dizer que ele não conseguiria, pois ele vai à batalha. Tudo começa no nosso pensamento. Nós somos aquilo que nós pensamos que somos. Gideão então vai à batalha com aqueles 300 homens, e a Bíblia nos diz que eles venceram 135 homens. Entenda uma coisa essa noite: o que adianta você orar? O que adianta você pedir a Deus? O que adianta você implorar a Deus para que Ele mude a sua vida, para que Ele mude a sua situação? Mas se você vive olhando para você,
se vendo como um pobre coitado, um derrotado, um fracassado, e você ainda mesmo orando não acredita que Deus vai mudar a sua situação. O que vai adiantar se os seus pensamentos são de derrota? Se os seus pensamentos são de fracasso, você ora, mas não tem fé. Você ora, mas não acredita naquilo que Deus vai fazer. É necessário que você venha mudar os seus pensamentos. Você não pode deixar que as críticas, você não pode deixar que o desprezo faça com que você não creia em você mesmo. Você não pode deixar com que as críticas e os desprezos te joguem para baixo. Você não pode deixar com que as críticas e os desprezos façam com que você pense que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não vai dar em nada. O que pensamos nos diz o que nós vamos ser. Aquilo que eu e você pensamos nos diz o que nós vamos ser. O que Davi pensava dele era o que ele iria ser. Aquilo que Davi pensou dele é aquilo que ele foi. O pai dele não acreditou que ele era capaz de ser rei. O pai dele o menosprezou. Mas ele acreditou que ele poderia ser rei. Como você sabe disso, pastor? Fácil. Falta algum filho? Falta. Falta Davi que está lá cuidando das ovelhas. Chama ele. Porque enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar à mesa. Quando Davi chegou, ele disse: Davi, vem cá que eu vou te ungir rei. Ele aceitou. Davi não era rei, mas ele sabia que ele poderia ser rei. No pensamento dele, ele acreditava que ele poderia ser rei. Na batalha, Eliabe disse: o que você está fazendo aqui, Davi? Você não é guerreiro. Realmente Davi não era guerreiro, mas ele sabia que ele poderia ser guerreiro. Davi era aquilo que ele pensava. O irmão dele criticou ele, mas ele não se abateu por aquela crítica. Ele diante do rei Saul disse: você não pode vencer. Davi não se abateu diante daquela crítica. Ele sabia que ele poderia vencer. Ele disse: pois eu vou e vou vencer. Não desfaleça o coração de ninguém. O teu servirá e pelejará contra esse incircunciso. Saul disse: mas você não pode pelejar com ele. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Mas Davi sabia que poderia vencer. Davi disse: olha, Saul, vou te dizer uma coisa. Quando eu apacento as ovelhas do meu pai, e vem o urso ou o leão e pega uma das ovelhas, eu os agarro pela juba e tomo a ovelha do urso e do leão. E o mesmo Deus que me deu vitória sobre o urso e sobre o leão, me dará vitória sobre esse incircunciso. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? O pai de Davi não acreditava nele. O pai de Davi menosprezou ele. Eliabe criticou Davi e o menosprezou. O rei Saul o menosprezou. Mas Davi sabia quem ele era. Para Davi não importava o que as pessoas pensavam dele, o que as pessoas diziam que ele era. Para Davi importava aquilo que ele pensava que ele era. Preste atenção no que eu vou te dizer essa noite. Você é e vai ser aquilo que você pensa que é. Você é o que você é hoje porque você pensa que é. O que você vai ser amanhã é aquilo que você pensa que você é. O que você pensa que você é o que você vai ser. Por isso você se encontra derrotado hoje. Por isso você se encontra frustrado, decepcionado. Porque você pensa que você é derrotado. Você pensa que você é frustrado. Você se vê como um decepcionado.
Davi foi quem ele pensou que ele era. Ninguém acreditava em Davi. O pai dele não acreditava nele, a família não acreditava, o rei não acreditava, os amigos não acreditavam. Mas isso não fez diferença para Davi, porque ele acreditava nele. Ele acreditava que ele era capaz. Davi não deu crédito às críticas. Davi não ficou se sentindo um coitadinho porque ele foi desprezado. Davi não ficava olhando no espelho e sentindo pena de si mesmo. Mas Davi, ele sabia o que ele era. Ele sabia que ele iria ser aquilo que ele pensava. Davi então ele sai à batalha. Davi sai à batalha contra aquele filisteu. E mais uma vez Davi é criticado e menosprezado. Aquele gigante olha para Davi, porque Davi ele pegou 5 pedras lisas e o seu cajado, uma funda aliás, e foi à batalha. Um cajado, uma funda e 5 pedras lisas. Então Golias olha para ele e diz: sou eu algum cão para tu vir a mim com pau e pedra? Davi disse para ele: olha, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi foi àquela batalha apenas com uma funda e 5 pedras lisas. A Bíblia nos diz que ele pega uma das pedras e lança com uma funda, ela atinge a testa do gigante. Ele cai. Davi vai lá com a espada e corta o pescoço do gigante. E todos os filisteus saíram assustados, e o povo de Israel glorificava a Deus. Eles entenderam que Davi era quem ele queria ser. Davi foi lá e venceu aquele gigante, sem ter arma, sem ser guerreiro, mas ele sabia que ele iria vencer, porque ele disse: eu vou lá vencer, porque Deus vai me dar vitória. Entenda uma coisa: você não tem que dar importância àquilo que as pessoas pensam de você. Você não tem que dar importância àquilo que as pessoas dizem de você, que elas te criticam. Você não tem que dar importância pelas pessoas te menosprezarem. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que você pensa que você é. Está na hora de você mudar os seus pensamentos. Está na hora de você começar a pensar que você é alguém. Está na hora de você pensar que você é vitorioso. Está na hora de você pensar que Deus te chamou para você ser feliz. Está na hora de você começar a pensar que você é vitorioso e vitoriosa. Nós somos aquilo que nós pensamos ser. Você é aquilo que você pensa ser. Davi não foi o que as pessoas pensaram que ele era. Ele foi aquilo que ele pensou que ele era. Está na hora de você mudar os seus pensamentos. Está na hora de você parar de ser aquilo que as pessoas dizem que você é. Está na hora de você parar de sentir pena de você. Está na hora de você parar de pensar que a sua vida é desgraçada. Está na hora de você parar que você é o derrotado. Está na hora de você parar de pensar que ninguém gosta de você. Está na hora de você parar de pensar que ninguém liga para você. Está na hora de você parar de pensar tudo isso que é pensamento negativo, tudo isso que te fere, tudo isso que te joga para baixo. Está na hora de você pensar que Deus é com você. E se Deus é com você, você vai ser aquilo que você quiser ser, aquilo que você pensa ser. Davi, ele foi aquilo que ele pensava ser, mas em todo momento ele se preocupou em buscar a presença de Deus. Em todo momento ele sabia que Deus era com ele. Em todo momento ele sabia que era Deus que iria dar vitória a ele. Em todo momento ele sabia que por ele mesmo ele não conseguiria vencer, mas ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia
que ele tinha capacidade para ser rei, mesmo as pessoas não acreditando. Mesmo o irmão dele criticando ele, ele não deu ouvido às críticas do irmão dele, porque ele sabia que ele poderia vencer. Mesmo Saul não acreditando que ele poderia vencer, ele sabia que ele poderia vencer, e ele foi e venceu. Está na hora de você mudar o seu pensamento. Se você não mudar o seu pensamento, você vai continuar sendo isso que você está sendo: fracassado, derrotado, menosprezado. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele é com você. Mas eu sou o menor da minha casa, eu sou mais fraco, eu sou mais sensível, eu sou mais frágil. Vai nessa força, porque Deus é com você. Vai nessa força, porque Deus vai te dar a vitória. Quem te falou que você precisa de alguém para vitória? Quem te falou que você precisa de alguém para sua vida mudar? Quem te falou que você precisa de alguém para sua vida ser transformada? Você precisa da presença de Deus. Você precisa mudar os seus pensamentos. Você é quem você pensa ser. Você é quem que você quer ser. E você vai ser quem que você pensa que é. E Deus, esta noite, Ele vai te dar a oportunidade de você mudar a sua vida. Ou melhor, Deus esta noite está te dando a oportunidade de você mudar a sua vida, de você mudar o seu pensamento, de você mudar as suas atitudes, porque você vai ser a partir de hoje quem você pensar que você é. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que é momento de você começar a pensar: eu sou mais do que vencedor na presença de Deus. Você coloca de pé em nome de Jesus. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar louvando aqui esta noite. Enquanto o Ministério de Louvor estiver louvando, você vai olhar para dentro de você e você vai começar a meditar. Quais pensamentos você tem nutrido? Quais pensamentos você tem alimentado? Porque tudo começa em um pensamento. Nós somos aquilo que nós pensamos que somos. Ô Bruno, pode deixar aí, pode deixar. Nós somos aquilo que nós pensamos que somos. O que você é hoje é aquilo que você pensa que você é. Você pensa que você é um fracassado, um derrotado, um pobre coitado, e é isso que você tem sido até o dia de hoje. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que o Espírito Santo de Deus se faz presente nesta igreja. Esse Espírito Santo de Deus, Ele quer transformar a sua mente, Ele quer transformar o seu pensamento. Mas entenda uma coisa: o Espírito Santo convence, mas Ele não obriga ninguém. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje para te convencer, para mudar os seus pensamentos. Mas é necessário que você queira, é necessário que você comece a mudar os seus pensamentos essa noite, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai transformar os seus pensamentos. Mas é necessário que você queira. É necessário que você olhe para dentro de você. É necessário que você não se diminua. É necessário que você não se sinta um menosprezado porque a sua família está te desprezando. É necessário que você não se sinta um pobre coitado porque estão te criticando, que você não se diminua porque estão te criticando. É necessário que você olhe e acredite que você vai vencer, mesmo que as pessoas estão te dizendo que você não vai vencer.
Deus te trouxe aqui esta noite, através do Espírito Santo, para mudar os seus pensamentos. É necessário que você entenda que você é aquilo que você pensa que você é. O Ministério do Louvor vai louvar. O Ministério do Louvor vai louvar. E você olhe para dentro de você. Aleluia!